Atos 2, 37 e 38 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, curve a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado por tudo que o Senhor operou nesses dias aqui, apesar de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós vimos tanta revelação, ouvimos tanta revelação, vimos tantos milagres na vida dos irmãos, tantas conversões nesses dias aqui ao Senhor, vidas se entregaram ao Senhor. Obrigado por essas 26 pessoas que vão descer nas águas do batismo. Senhor, o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão exagerada. Nós te damos graças por isso, Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus nessa noite: continua revelando a Tua palavra, como o Senhor fez em todo o encontro, continua ministrando no nosso coração, continua nos escondendo enquanto o Senhor fala no nosso coração, para que o nosso inimigo não roube nenhuma dessas sementes. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bom. Nosso tema hoje à noite: e agora? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, faz uma cara de espanto para ela e diz: e agora? Não é? É o nosso tema hoje à noite. E agora? E agora? Então, irmãos, deixa eu só preparar aqui, não é, essa introdução, que era o dia de Pentecostes, não é? Uma data muito importante, uma festa muito importante. A palavra Pentecostes no grego quer dizer 50. Por quê? Porque depois da Páscoa, que era uma grande festa, um momento também muito importante, eles contavam 50 dias, não é? E nesses 50 dias era o início da colheita. Então, eles faziam a festa de Pentecostes para celebrar, para agradecer, porque se tinha uma colheita, é porque todo o processo da semeadura deu certo, né? Vamos colher agora. Então, é importante isso, porque nessa festa de Pentecostes vinha gente de todo lugar, vinha judeu espalhado pelo mundo inteiro, e vinham também turistas, né? Muitas pessoas de outros países até, a Bíblia fala aqui de outras línguas, que vinham para essa festa. E quando estava ali todo mundo nessa festa, os discípulos estavam no cenáculo e eles estavam orando para que viesse o Espírito Santo, como o Senhor havia prometido. Eles estavam reunidos ali orando no cenáculo. Aí de repente, lá em Atos 2, o versículo 2, de repente veio do céu um som como de uma tempestade. Amém, queridos? Um grande som, um grande barulho ensurdecedor. Todo mundo ficou tão assustado. Olha, tem efeito especial. Glória a Deus. Então, agora, interessante isso, porque, irmãos, foi um barulho tão grande, claro que foi muito maior do que esse, e que todo mundo foi ver o que é que tinha acontecido, não é? E veio de lá, daquela direção, e, irmãos, muita gente, multidão, porque só de convertido foram 3.000. Então era uma multidão que todo mundo correu para lá. O que aconteceu? E quando eles chegaram lá, os irmãos tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Eles receberam línguas de fogo sobre eles, que desceu sobre cada um deles, e eles falavam em línguas. Era uma coisa assim mesmo, por isso que eles pensaram que eles estavam embriagados, porque eles falavam alto, falavam meio enrolado, ninguém entendia nada, não é? As pupilas estavam dilatadas, não é? Ninguém entendia nada do que estava acontecendo, meu irmão. Que coisa! Eu acho que uns cantavam, outros choravam, outros riam, uma bagunça. Quando eles chegaram lá, eles falaram: está todo mundo embriagado. Aí o Pedro aproveita essa oportunidade, dessa multidão ali,
que foi para ver o que aconteceu, e encontra esses irmãos ali meio desse jeito, não é? E aí, quando ele diz que eles estão embriagados, Pedro aproveita, irmãos, e ele faz uma das pregações mais poderosas da Bíblia. Vale a pena a gente estudar essa pregação do apóstolo Pedro. Entre outras coisas, ele diz o seguinte, ele aproveita, ele diz: não, gente, não tem nada disso não, ninguém está embriagado, 9 horas da manhã, ninguém está embriagado. O que aconteceu é o que estava profetizado pelo profeta Joel, que ele disse que acontecerá nos últimos dias, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele disse, o que aconteceu aqui na verdade, foi Jesus que operou, porque está escrito que Deus o ressuscitou dos mortos, não é? E ele o exaltou e colocou ele à direita dele e entregou para ele o que ele tinha prometido, o Espírito Santo. E Jesus derramou isso, o que vocês estão vendo agora. Quem está me entendendo? Foi Jesus, o Pedro disse, foi Jesus que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, a promessa se cumpriu, e o que está acontecendo é o batismo no Espírito Santo. E irmãos, e aí eles fazem essa pergunta, fala que eles ficaram, compungiu-se-lhes o coração, olha só, não é? Compungiu-se-lhes o coração, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e agora? O que faremos? E a resposta do apóstolo Pedro que eu quero falar com vocês aqui, não é? Porque é muito importante a resposta do Pedro. Ele fala 3 coisas aqui. Ele fala o seguinte, ele dá 2 promessas, 2 mandamentos. Quais são os mandamentos? Primeiro, arrependei-vos. Diga comigo, arrependei-vos. Primeiro mandamento que ele deu. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Quando ele disse que Jesus ressuscitou, que Jesus agora estava à destra de Deus, que Jesus derramou o Espírito Santo, o Jesus que eles mataram, não é? E agora? Primeira coisa, arrependei-vos, ele vai dizer. A segunda coisa, ele vai dizer assim: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. 2 mandamentos. Quais são os mandamentos? Arrependei-vos e batizai-vos, não é? E qual é a promessa? E ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, batismo e Espírito Santo. Deixa eu passar com vocês bem rapidão aqui. Então a primeira coisa que ele diz, arrependei-vos, é o primeiro mandamento. Irmão, não pode haver salvação sem arrependimento. Não pode haver salvação sem arrependimento. Então, o que é o arrependimento? Primeiro, é eu reconhecer que eu quebrei uma lei de Deus. Ou seja, o que é quebrar uma lei de Deus? Me ajuda aí. É um pecado, não é? Quando eu quebro uma lei de Deus, quando eu continuo na prática de quebrar aquela lei de Deus, eu estou na prática do pecado. Eu sei o que Deus ama, eu sei o que Deus odeia, não é? Então, a primeira coisa do arrependimento é reconhecer o pecado. Agora, não é só reconhecer o pecado. Não é só reconhecer, porque eu estava vendo esses dias que o Saul disse assim para o Davi, o Saul disse assim para o Davi: ah, Davi, eu pequei, eu estou pagando o bem que você fez para mim com o mal, eu pequei. E ele sai de lá e continua perseguindo Davi. Ele se arrependeu? Pelo fato dele ter reconhecido que ele estava errado, ele se arrependeu? Não. E o Balaão? O Balaão encontra a jumenta e o anjo do lado da jumenta, não é? Aí a jumenta fala com o Balaão, não é? Impede que o Balaão passe por aquele caminho. E aí o Balaão fala para o anjo: pequei, eu estou indo para um lugar que o Senhor não quer que eu vá. Aí ele continua indo, ele vai até o fim. Ele se arrependeu? Ele diz que ele pecou, ele reconhece o pecado, mas ele continua no mesmo caminho. E o faraó, que diz para o Moisés: pequei, não é? Por favor, ore por mim para que saia essa praga do Egito, porque o Egito estava debaixo de um monte de praga, é o meu pecado, ore por mim. O Moisés sai de lá, vai orar, a praga para, não é? Quando ele se vê livre daquele problema, tem muita gente que faz isso, né? Eu pequei, é por isso que está dando tudo errado, eu pequei. Aí as coisas se consertam, ele volta para o mesmo lugar. O faraó admite que está errado, mas quando a coisa arruma, ele volta para o mesmo lugar. Ele arrependeu? Não. Então arrependimento não é só reconhecer, arrependimento é
Depois de reconhecer, eu tenho que confessar. Eu tenho que primeiro reconhecer, depois eu confesso. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Então, qual que é o segundo passo? Eu reconheci. Eu quebrei uma lei de Deus. Aí eu conto para alguém, não é? Eu pisei na bola, eu quero confessar. A Bíblia diz que confesse os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Eu confesso. Agora, adianta só confessar? Irmão, o cara vai lá e reconhece, puxa vida, eu estou em adultério, está tudo errado, estou quebrando um princípio, uma lei de Deus. Aí eu vou lá e confesso para alguém, para o meu amigo. Poxa, meu amigo, eu quero te confessar uma coisa, não é? Aí eu confesso o adultério. Eu saio de lá, pego o meu telefone e continuo na mesma prática. Eu me arrependi? Não. Então tem que confessar e deixar. Deixar é a mudança de atitude. Eu creio que o arrependimento começa aqui, quando eu dou meia volta e saio daquele caminho, não é? Então aí sim eu começo o processo de arrependimento, quando eu paro, quando eu deixo. Agora, só isso é arrependimento? Não, diga, falta uma coisa. Sabe o que é que falta? Restituição. Irmãos, eu fui lá, ofendi o Ricardo, falei um monte de coisa para ele, não é? Ofendi ele, aí eu me arrependo. O que é o arrependimento? Eu reconheço que eu estava errado, aí eu confesso para o Jacques, eu fui injusto com o Ricardo, falei umas coisas que eu não deveria falar, confessei, não vou mais fazer isso, Jacques, porque eu me arrependi, deixei, mas eu não vou restituir, eu não vou lá pedir perdão, ou se fosse uma dívida, eu não vou lá pagar minha dívida, eu não vou resolver o problema, eu vou deixar aquela pessoa no prejuízo, não é? Isso não é arrependimento. Eu tenho que quitar a conta. Amém, queridos? Como é que o cara se arrependeu se ele não quitou a conta, se ele não quitou a dívida? Ele ficou devendo lá, estou devendo para o Eliton, aí eu vou lá com o pastor Ricardo, que ele é pastor, ora aí por mim, me liberta desse pecado aí, ora aí, tá, eu vou passar aqui no corredor do milagre, aí tu passa, coloca a mão aí, estou livre. Eu estou devendo o Eliton ainda mesmo. Enquanto eu não dever, eu não restituí. Enquanto eu não restituí, eu não me arrependi. Quem está me entendendo? A primeira coisa que o Pedro fala para aqueles irmãos, quando eles dizem, e agora crucificamos o Senhor da vida, e agora, o que nós vamos fazer? Arrependam-se. Então não é só reconhecer, não é? Tem que confessar, não é só confessar, tem que deixar, não é só deixar, tem que restituir. Amém, queridos? E não é só restituir, eu tenho que tomar posse pela fé do sangue de Jesus, que a Bíblia diz em 1 João 9, que me perdoa os pecados e me purifica de toda injustiça. Aleluia. Amém, queridos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto desse versículo aqui de Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, queridos? Então, e agora? Arrependimento. Mas você entendeu o que é arrependimento, ok? Segundo mandamento que o Pedro dá, ele diz assim: depois de arrepender, primeiro tem que arrepender, já começou o processo, para receber o dom do Espírito Santo. Agora, a segunda coisa, o segundo mandamento: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão dos vossos pecados. Amém, queridos? É isso que esses irmãos vão fazer agora. Então eles vão ser batizados. Mas eu preciso falar algumas coisas sobre o batismo, porque talvez muitos que estão aqui ainda não batizaram, e vocês precisam entender algumas coisas. Então, antes do batismo, tem que haver arrependimento. Como é que eu posso batizar uma pessoa que não se arrependeu completamente? Que só reconheceu que pecou? Que só confessou? Ou que só deixou, mas que não restituiu? Como é que eu posso batizar uma pessoa dessa? Eu vou conversar com eles, irmão. Você tem que fazer igual o Zaqueu. O Zaqueu, ele confessou, ele falou: eu tenho roubado essas pessoas, eu tenho sido injusto,
Mas ele restituiu, ele disse, mas eu quero pagar 4 vezes mais tudo que eu roubei. Aí Jesus disse, aí sim, aí houve salvação nessa casa, aleluia, porque houve um verdadeiro arrependimento. Então só pode haver batismo depois do verdadeiro arrependimento, ok, queridos? Eu não posso batizar uma pessoa que continua na prática do pecado, ok? Agora veja bem, deixa eu abrir esse parênteses com vocês que é importante. Quem que a gente vai batizar? Dá uma olhada para essas pessoas que estão aqui, ó. Vocês conseguem ver essas pessoas de preto aqui, ó? Consegue ver? Irmão, todas essas pessoas são adultas, ou pelo menos, não é? Porque tem um que parece que tem 12 anos, que está consciente e foi aprovado pelos líderes dele, que ele entende o que ele está fazendo. Agora deixa eu explicar isso aqui para você. O texto, irmãos, esse texto é autoexplicativo. Quer ver? Presta atenção. O texto diz assim, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Vamos lá? Arrependei-vos e cada um de vós seja. Irmão, uma criança pode se arrepender? Pergunta aí para essa gatinha que está no teu colo, Fernando, se ela se arrepende de todos os pecados dela. Irmão, não está muito claro aqui, ó. Olha, não está muito claro, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ok? Ok? Outra coisa importante, para remissão dos vossos pecados. Para que é mesmo o batismo? Né? Para remissão do pecado. Imagina, irmãozinho, um bebezinho desse aí, não é? Sendo batizado para remir os pecados dele. Ok? Então, é muito importante isso. Outra coisa importante, irmãos, que foi feito, que o batismo é para adulto, que fala lá em Atos 1:4, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. De novo, é a mesma coisa, não é? E Marcos 16:16 fala, quem crê e for batizado será salvo. Como é que é o mesmo negócio? Quem crê, tem que primeiro crer e depois ser. Uma criança crê. Um bebezinho que não tem consciência, crê, como é que eu posso batizar um bebezinho? Quem crê e for batizado será salvo, está na nossa Bíblia, gente. Ok, queridos? Tem que primeiro crer. Outra coisa importante, não há batismo de criança nas Escrituras, não há. E outra coisa importante, Jesus, que deveria cumprir toda a justiça, ele não poderia deixar de cumprir nenhuma lei, porque senão ele ficaria impossibilitado de morrer por nós. Ele não foi batizado enquanto criança, ele foi batizado quando ele tinha 30 anos de idade. Ok? Então diga comigo, o batismo é para adulto. Ok, queridos? Segunda coisa, o batismo é por imersão. É por imersão. A palavra batismo quer dizer imersão. A palavra batismo no grego quer dizer imersão. Não tem confusão nisso. O João batizava onde? Onde é que o João batizava? No Rio Jordão, era um rio. Irmão, se pudesse fazer batismo por aspersão, por que o João ia lá para o deserto da Judéia para mergulhar o pessoal no rio? Ele colocava uma aguinha lá na cidade, que era muito mais fácil. Ok, queridos? Então João batizava no rio. Outra coisa importante, o eunuco, quando ele estava junto com Filipe na carruagem, não é? O Filipe pregou o evangelho para ele creu na palavra, o Filipe disse, ele falou assim, eu quero ser batizado, Filipe. Ele falou, é lícito, se você crer. Tem que crer para ser batizado. Criança não pode crer, bebezinho não pode crer. Uma criança de 12 anos pode crer, mas um bebezinho não pode crer. Então, o Filipe disse, é lícito se você crer. Ele disse, eu creio. Tá aqui e ele fala assim mesmo, está aqui uma água. O que impede de eu ser batizado? O Filipe disse, nada. E fala que eles desceram da carruagem. Irmãos, se eles desceram da carruagem, é porque era um rio, era um riacho, era um córrego. Eu falo a mesma coisa, como era uma viagem, eles viajavam longas caminhadas, longas viagens. Com certeza o Filipe, o eunuco, tinha ali na carruagem, não é? Um barril de água para ele beber durante a viagem. Quem está me entendendo? Olha só. Irmãos, ele estava viajando uma viagem muito distante, da África para Israel. Ele estava voltando de Israel para a África, numa carruagem. Ele tinha muita água ali.
Por que não foi batizado por aspersão? Por que teve que descer da carruagem para batizar no rio? Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, uma das representações do batismo é a morte para o pecado. O apóstolo Paulo diz que a saída do Egito representa a nossa conversão, e a passagem pelo Mar Vermelho representa o batismo. Amém, queridos? Então o batismo significa o seguinte, é o nosso sepultamento, é isso que o apóstolo Paulo fala. Diga, batismo é o nosso sepultamento. Então, já viu o cara ser sepultado com um pouquinho de areia na cabeça? Né? Irmão, vai dar problema esse negócio, tem que mumificar antes, porque senão vai dar problema. Diga, batismo é por imersão. Então, irmão, tem que te falar isso, porque de repente, você foi batizado lá na igreja católica, e jogaram uma aguinha na sua cabeça, quando você era criança. Eu tenho que te dizer que esse batismo tem que ser de adulto, e esse batismo tem que ser por imersão. Está na Bíblia. Eu estou falando isso com muito amor e carinho. Amém, queridos? Muito bem. E outra coisa, irmão, o batismo é um mandamento. Jesus disse assim, olha, ide, pregai o evangelho por todas as nações, não é? E ele falou assim, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine para eles o que eu ensinei para vocês. Então não é uma sugestão, é um mandamento. O batismo não é um enfeite da igreja. O batismo é uma ordenança de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, e por último, para a gente orar e batizar essas pessoas. Então são 2 mandamentos. O primeiro mandamento é arrependam-se, e nós entendemos o que é o mandamento, o arrependimento. O segundo mandamento é batize, não é? Batize, e nós entendemos o que é o verdadeiro batismo bíblico. E terceiro e último lugar, essa promessa linda, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero terminar com isso. Irmãos, dom é presente. O batismo no Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, é para filhos. É para filhos. Olha o que diz João 14:17. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque não o conhece. Não o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Então o mundo não pode receber o Espírito Santo. Não é para todo mundo o Espírito Santo. É para quem se arrepende. De verdade, nós entendemos todas as implicações do verdadeiro arrependimento, não é? E para quem morre nas águas do batismo para o pecado, não é? E aí o Pedro diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas vocês conhecem. Agora veja bem, eu acho tremendo isso, porque quando Jesus estava indo para o céu, não é? Os discípulos estavam todos chorando, Senhor, não vai, não deixa a gente sozinho. Ele fala assim mesmo, se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele fala assim mesmo, é melhor, portanto, que eu vá, porque eu vivo com vocês, eu sou Deus convosco, o Espírito Santo vai ser Deus em vós. O que é melhor? O que é melhor? Então Jesus diz assim mesmo, é melhor que eu vá. Ah, Senhor, não vai não, a gente precisa de ti. Eu tenho que ir. É melhor eu ir, eu não posso entrar em vocês do jeito que eu estou, não é? Então eu tenho que ir, porque assim o Espírito Santo vai ser enviado e vai morar dentro de vocês. Irmãos, isso é tremendo demais, isso é poderoso demais. Esse é o maior dom que a gente tem, esse é o maior presente que a gente recebeu. Irmãos, a visão do Estevão, quando o Estevão está sendo apedrejado, que a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo, olha só. Ele está cheio do Espírito Santo e ele abre os olhos e vê os céus abertos, Deus assentado no trono e Jesus à sua direita. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo vai ter os olhos abertos. Quem está cheio do Espírito Santo vai ver o Pai e vai ver Jesus, vai ver o Filho, vai ter intimidade. Por isso que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, não é? Irmãos, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu era um bebezinho recém-nascido,
Recém-nascido, eu ouvi uma pregação do meu pastor. Ele disse assim: poxa vida, eu estava saindo de uma vida de vício de drogas, não é? E estava sendo muito difícil para mim, muito difícil naquele primeiro momento, primeiro mês. Ele falou uma coisa assim, ele disse: se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, não é? Assim nos enchendo, transbordando de nós, vai ser muito difícil da gente vencer o pecado, não é? Meu irmão, eu entendi, rapaz, se eu não for, se o Espírito Santo não me encher, se eu não for, porque batismo é esse revestimento de poder, não é? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas o batismo no Espírito Santo é algo mais. Eu disse: eu quero isso, irmãos, e eu busquei isso como uma coisa mais importante da minha vida, e eu brinco que eu não faltava nem reunião de senhoras, e eu estou falando sério, irmão. Quarta-feira era a reunião das irmãs, eu estava lá, só eu de homem, e eu via o reteté acontecendo, e dizia: Senhor, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu. Irmão, fiquei tão desesperado por isso, não acontecia nada. Um dia eu estava dormindo, e eu acordei falando em línguas, mas aí eu falei assim: não vale, não, Espírito Santo, assim não vale, porque eu estou na dúvida se isso não é da minha cabeça. Não vale, o senhor vai ter que me pegar acordado. Mas irmãos, quando o Espírito Santo me pegou acordado, eu lembro que eu estava na igreja, e aí já estava acabando, né, aquele fogo. Eu disse: puxa vida, mais uma vez, Senhor, eu quero, desesperado, e já estava acabando, né? Rapaz, aí veio aquela alegria, aquele prazer, irmãos, aquela vontade de falar. E quando eu comecei a falar, aquelas línguas foram fluindo de mim. Meu irmão, eu perdi a vergonha. Fica igual bêbado mesmo, que fala alto, fala enrolado, né? Fica estranho, fica cambaleando, não está mais nem aí para nada. E eu fiquei, irmão, e eu fiquei cheio da labacheia, aleluia. Aí, irmão, o pastor queria continuar o culto, e eu não tinha experiência nenhuma, um bebezinho, e eu não queria parar porque estava tão bom, e eu não estava nem aí para ninguém. Aí a irmã foi lá e me tirou de lá. Ei, senta aí. Meu Deus do céu. Irmãos, eu não ouvi mais nada do que o pastor falou, nada. Eu fiquei assim: meu Deus, é verdade. E se isso é verdade, o resto também é. Você entende, irmãos? É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Entende? Então por isso que nós precisamos disso, porque o Estevão, cheio do Espírito Santo, ele tem o olho aberto para ver o céu, não é? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, a gente sozinho não dá conta. Eu vou sempre justificar, eu vou sempre explicar, eu vou ter sempre uma desculpa. Mas quando o Espírito Santo vem e me convence, é diferente. Quantas vezes eu saí de um lugar me justificando: eu fui certo, eu tinha que confrontar mesmo esse irmão aí, e eu fiz o que tinha que ser feito, querendo me convencer. Depois o Espírito Santo me pegou, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Ele me pegou e disse assim: você foi um bruto, volta lá e peça perdão. Não é? Quantas vezes, irmãos, eu achava que eu estava certo, com a Meila mesmo, eu achava que eu estava certo, e quando eu ia dormir, o Espírito Santo dizia para mim: pede perdão para ela. Mas como assim pedir perdão? Ela tem que pedir perdão para mim, não é? Sabe, irmão, quando a gente está cheio do Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça, da verdadeira justiça, que nós fomos feitos justiça de Deus, que não é a minha justiça que está contando, mas é a justiça de Deus. Ele não cometeu pecado, mas Deus o fez pecado em meu lugar, para que eu fosse feito justiça de Deus. Jesus foi feito pecado, mas não porque ele cometeu pecado. E eu fui feito justiça, não porque eu sou justo, mas porque Deus vê a justiça de Cristo em mim. E é o Espírito Santo que me convence disso, porque senão eu vou viver uma paranoia, querendo ser perfeito, e eu nunca vou ser. Amém, queridos? Mas o Espírito Santo me convence: não, filho, você não vai dar conta nunca. É a justiça de Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Entende? Ele também me convence do juízo. Vai ter o juízo, não é? Essa é historinha, não sei o quê. Mas quando o Espírito Santo vem e diz: não, vai ter o juízo, filho. Você vai ser julgado por tudo que você falou, por tudo que você fez. Então, Senhor, eu preciso consertar essas coisas, eu preciso me arrepender, porque quando eu me arrependo, essas sementes são destruídas. Aleluia. Entende o que eu estou falando? Então, irmão, nós precisamos do Espírito Santo.
Nós precisamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus. Não adianta eu saber, eu tenho conhecimento disso. Se o Espírito Santo não trouxer essa revelação, eu nunca vou entender que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Entende? Por isso que eu preciso, irmãos, ser cheio. A Bíblia diz que os dons, que o Espírito Santo repartiu os seus dons com cada um de nós, conforme lhe agradou. Eu preciso do dom da cura, eu preciso do dom da fé, eu preciso do dom de discernimento de espírito, eu preciso do dom da profecia, eu preciso do dom do milagre, eu preciso desses dons, e é só o Espírito Santo em mim que vai fazer eu manifestar esses dons. Agora, qual que é o caminho para eu ser cheio do Espírito Santo? Arrependei-vos, arrependei-vos, reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado, restitua quem você ofendeu e tome banho do sangue de Jesus, creia no sangue de Jesus, para que você fique limpinho e purificado de todo o pecado. Isso é arrependimento, isso é arrependimento, amém, queridos? E depois, desça na água do batismo com essa fé, de que você está morrendo para o pecado, morto. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos, aleluia, amém? Estamos mortos. Vocês descerem aí, o pecado não vai mais ter domínio. Eu não vou mais pecar, pastor. Não é isso, mas o pecado não é mais seu dono, seu senhor como era antes. Você pode dizer para ele: sai daqui, pecado. Jesus disse assim: lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Aleluia. Ele não pode me pegar. Eu sou o chefe dele. Sai fora, pecado, daqui. Eu vou obedecer o meu Senhor. Por isso que Jesus era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar.